Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre a força do agronegócio brasileiro no cenário global. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bem, cara. É prazer falar com você. Prazer é meu também ter você mais uma vez aqui com a gente, Sérgio. Vamos começar esses cenários fazendo uma visão geral, tá bom? Em 2025, quais são os principais números do agronegócio brasileiro até aqui, né? No quesito produção, exportações, participação no PIB. Olha, o agro, de novo, na economia brasileira, está tendo um desempenho bastante forte. Na verdade, a gente tem visto isso acontecer ao longo das últimas décadas. Se a gente pega a história brasileira dentro do PIB, que a gente tem essa abertura trimestral desde os anos 90, a gente vê o agro crescendo de uma forma consistente a cada ano. Obviamente, tem anos de quebras, tem anos de dificuldades. Ano passado foi um ano desse tipo, mas no geral a gente está vendo ao longo da história recente da economia brasileira, o agro se destacar e crescer com mais intensidade do que a indústria, do que serviços. A gente está vivendo isso de novo esse ano. O agro deve crescer quase 10% dentro do PIB brasileiro, um PIB que vai crescer pouco acima de 2%. Parte importante desse crescimento de PIB esse ano, na verdade, tem a ver com o crescimento do agro, ele vai ser um grande puxador. Tem um efeito importante regional também, que a gente acompanha, que é o crescimento relevante do interior do país, que está atrelado ao agronegócio. Então, a gente vê o Centro-Oeste, por exemplo, que é uma região eminentemente do agro, crescer com uma intensidade maior do que o resto do país. Essa região, no Centro-Oeste do Brasil, esse ano deve crescer 7, 8% em termos de PIB, justamente por conta do impacto do agro. As exportações devem crescer também com intensidade, porque a safra está boa, a taxa de câmbio caiu um pouco, mas ainda está razoável, e os preços também estão relativamente razoáveis. Então, a gente vai ter um desempenho de exportação bastante forte, e a China, por conta da guerra comercial com os Estados Unidos, tende a continuar sendo um comprador importante da produção agrícola brasileira. A gente já está vendo isso acontecer nos últimos anos, desde que o Trump virou presidente no primeiro mandato. A China tem se aproximado do Brasil cada vez com mais intensidade, importando produtos do agronegócio. A gente vai ver isso acontecer com cada vez mais força na soja, no milho e nas carnes, né? Especialmente na soja e nas carnes, na pecuária, a gente vai ver essa expansão acontecer com bastante intensidade ainda nos próximos anos por conta da guerra comercial. E quais são os segmentos que mais impulsionam o setor atualmente? O agro brasileiro é bastante diversificado em termos de produção, em termos de exportação, né? A gente pensa, por exemplo, a China, na parte do agronegócio, 30% do que a gente exporta de agropecuária vai para a China. A gente sempre, quando fala de China, a gente pensa na maioria do que a gente exporta indo para lá, mas na verdade você tem uma diversificação de exportação para a Europa, para o Oriente Médio, para o Japão, Sudeste Asiático. Então tem um cenário diversificado tanto da exportação quanto da produção. No caso da produção brasileira, obviamente a gente tem algumas estrelas que são relevantes, né, do ponto de vista de produção e de exportação, especialmente na área de grãos. A gente está falando de soja e milho, que são claramente os carros-chefes de exportação e produção no Brasil. E na pecuária, né, a gente também tem um domínio bastante grande em termos de produção e exportação. E, na verdade, quando a gente olha tanto em grãos quanto em pecuária, o Brasil ou é primeiro, segundo e terceiro, ou terceiro na produção e na exportação mundial, né? Então, o Brasil tem uma liderança na maior parte da produção agrícola. O que a gente não consegue ser são em produtos muito locais, como é o caso do arroz. Arroz é um produto local, de consumo local, né? Isso acontece no mundo como um todo. E aí a gente não é um grande exportador, né? A gente é um grande produtor, mas não é um grande exportador. Mas na maior parte dos produtos agropecuários, a gente tem uma dominância, né? E a gente fica sempre na primeira, na segunda ou na terceira posição. Então, o Brasil é diversificado do ponto de vista de produção e é diversificado do ponto de vista também de exportação. O que é importante e relevante é não depender só de um produto e não depender só de um país, né? A gente sempre tem o receio de essas dependências muito estritas, né? Que no passado, de certa forma, sempre se pensou, quando a gente fala de agro no Brasil, a gente exporta soja para a China.
A gente exporta soja para a China, mas a gente exporta várias outras coisas para vários outros países também. Então, acho que tem um pouco que é importante a gente ter essa ideia de que o agro brasileiro é bastante diverso e isso traz uma solidez muito grande, né? Não depender de um produto só e de um país só traz uma solidez de horizonte de longo prazo que é bastante importante. E no caso, Sérgio, o agro, ele ainda é de fato o principal motor da economia brasileira, agora em 2025. E explica para a gente também se existe um risco de dependência excessiva do agronegócio no PIB do Brasil. O agro tem uma importância muito grande dentro da economia brasileira. A gente pega toda a cadeia do agronegócio, pega a parte de indústria, de serviços, de logística. A gente está falando de um PIB que é entre 25% a 30%. Né? É um setor que é 25% a 30% do PIB brasileiro. Então, quase um terço do PIB brasileiro é relacionado à grande cadeia da agroindústria. Né? Não dá para dizer que você tem uma dependência, dá para dizer que a gente conseguiu ter um setor muito dinâmico, com inovação, com tecnologia, com base industrial ao longo dos últimos anos, com forte aumento de produtividade, que traz ganhos para o país como um todo. Acho que a gente precisa sempre ter o cuidado quando a gente fala disso, que é uma visão antiga, muitas vezes, de que o agro é aquele setor primário, né, o setor primário exportador, que é só commodities, não tem nenhum ganho de produtividade, de inovação, de tecnologia, o que não é verdade. Né? É um setor que tem muita inovação em sementes, em fertilizantes, em defensivos, na própria produção agrícola. Então, é um setor que, quando a gente olha a história brasileira, com a Embrapa lá atrás, nos anos 70, isso foi só avançando com as empresas privadas, fazendo grandes investimentos em tecnologia, a gente tem que lembrar que o setor como um todo, ele não é esse primário que a gente sempre pensou e trabalhou na escola lá atrás no passado. Né? Era um setor muito mais dinâmico, muito mais inovador. Então, ter uma dependência da economia brasileira desse setor, que, olhando desse ponto de vista de um setor primário, poderia ser negativo, olhando deste outro ponto de vista de ser um setor que traz inovação, tecnologia e produtividade, é extremamente positivo. A gente precisa fazer com que os outros setores, a indústria e os serviços, comecem a se destacar, tenham o seu próprio crescimento. Mas a gente não pode culpar o agro por conta de deficiências e dificuldades que o setor de serviços, o setor industrial acabam sofrendo na economia brasileira, por conta de efeito de custo Brasil, produtividade mais baixa, são setores muito fechados, tem problema de transporte, enfim. Eu acho que tem que a gente fazer essa separação. Né? O agro traz muitos benefícios econômicos para o país como um todo. Hoje o Brasil é responsável por boa parte da produção e exportação de commodities no mundo, né? Como você estava dizendo. O Brasil, ele é um grande exportador e quando ele não está em primeiro, ele está em segundo ou está em terceiro, né? E aí eu queria que você falasse para a gente como que está o desempenho do Brasil nas exportações em 2025 e quais são os principais produtos, né? E nossos principais parceiros comerciais hoje. O que a gente mais exporta, como eu falei, né, são grãos, né? A maior parte é soja e milho, especialmente soja, e a pecuária. Né? A gente está falando das carnes, carne vermelha, carne de frango, especialmente, um pouco de carne suína também. Mas quando a gente olha esses dois grupos de produtos, é o centro da nossa exportação. Tem muita coisa relacionada também à parte de madeira, de eucalipto, que também é uma parte importante de exportação e de produção no Brasil. Mas sempre quando a gente fala do agro, a gente está falando muito em termos de peso na produção e na exportação desses setores. Se a gente olhar, por exemplo, do que a gente mais exporta para a China, os 10 principais produtos são commodities. E a maior parte disso são commodities relacionadas a alimentos. O primeiro é soja, o segundo é petróleo, o terceiro é minério de ferro. Então, assim, a gente fala do agro, mas as grandes cadeias de commodities no Brasil têm uma importância muito grande no final para a exportação, para a produção e para o crescimento da economia brasileira como um todo. Então, assim, como eu falei, é diverso, né? Mas tem alguns produtos específicos que são muito fortes, como é o caso da soja e das carnes. E a exportação também, apesar da concentração ser para a China, né? Um terço da nossa exportação é para a China, a gente tem uma diversificação de outros lugares. A gente exporta muito para o Oriente Médio, especialmente carne de frango. A gente tem uma exportação grande que está começando a acontecer com mais intensidade para o Japão. A gente viu o presidente no começo do ano para abrir mercados
na Ásia, né, especialmente no Japão e no Vietnã. Então, assim, eu acho que é um movimento correto que a gente precisa fazer de diminuir a dependência da China e aumentar cada vez mais a possibilidade de explorar outros mercados para exportação e produção. A gente está caminhando para isso. Certo. No mês de maio, se eu não me engano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele impôs algumas taxas, né, para os países que querem exportar para os Estados Unidos, né? E aí eu te pergunto, Sérgio, essas tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos para alguns produtos brasileiros, falando aqui da nossa realidade, você acha que isso preocupa o mercado? Acho que, assim, obviamente, em questões localizadas, né, no aço, tem toda a discussão do açúcar e do etanol, que é uma questão de embate há muito tempo com os Estados Unidos. Acho que essas questões a gente vai ter que resolver ainda, né, não estão sedimentadas, digamos assim. Mas olhando do ponto de vista estratégico, o cenário é positivo para o Brasil. Quer dizer, a China é um país que olha os Estados Unidos hoje com uma desconfiança crescente. Hoje, 30% da exportação chinesa vai para a Europa, Estados Unidos e Japão. 70% vai para o resto do mundo. Isso era praticamente o contrário 20, 30 anos atrás. A China exportava muito mais para os países mais ricos e quase nada para o resto do mundo. Então, já tem uma diversificação da China ao longo dessa história recente e o Trump só acelerou isso, né? A eleição do primeiro mandato do Trump colocou a China mais desconfiada ainda dos Estados Unidos e fez com que eles começassem a comprar com mais intensidade produtos agropecuários do Brasil desde então. A gente tem visto isso acontecer com uma força muito grande, né? Teve um determinado ano, que foi 2018, que a gente viu essa exportação crescer com muita intensidade porque eles deixaram de comprar dos americanos. Eu acho que essa tendência da China se aproximar cada vez mais da gente do ponto de vista de importação do agro vai acontecer. Por mais que eventualmente se resolva o acordo aconteça efetivamente entre China e Estados Unidos, acho que gradativamente, naturalmente, os chineses vão se aproximar mais da gente, porque a gente é confiável, a gente tem um produto que é entregue, a gente não tem dificuldade política, como é o caso do Trump, a gente tem um cenário de sólida relação com os chineses do ponto de vista das commodities, que, dado tudo o que está acontecendo com a economia americana agora, só vai fortalecer na nossa posição. Então, obviamente, tudo que o Trump está fazendo é muito ruim do ponto de vista econômico mundial, tem uma possibilidade de recessão nos Estados Unidos por conta disso, é um cenário de muita incerteza, de muita instabilidade, mas no longo prazo a gente tende a se aproximar mais ainda de outros países, né? O Brasil está no momento em que quer se abrir, não quer se fechar. Então isso atrai outros países, como por exemplo a União Europeia, que quer fazer acordo comercial, tem entraves, tem questões, especialmente da agricultura francesa, mas pega a gente no momento que a gente não está olhando para se fechar, a gente está olhando para tentar se abrir mais. E isso é positivo, olhando a nossa história, que sempre foi muito protecionista, né? Só fazer uma correção, o tarifaço do Trump, ele aconteceu em abril, não foi em maio. Isso, 2 de abril. Muito bem. Sérgio, como que os conflitos geopolíticos influenciam o agronegócio brasileiro? A gente tem aí o conflito ainda, né, que perdura entre Rússia e Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio mais recentes e as tensões entre China e Estados Unidos. Então, como que isso influencia o agro brasileiro? Acho que o Brasil, a América do Sul, de certa forma, mas especialmente o Brasil, está numa parte do mundo que não tem questões geopolíticas profundas. A gente não tem questões de fronteira, a gente não é um país que entra em guerra, a gente não é um país que tem algum interesse de ser invadido, e a gente tem ativos importantes. A gente tem as commodities, que são uma força grande da economia brasileira, a gente tem energia renovável num grau muito elevado, a matriz elétrica brasileira é bastante limpa. Então, quando a gente olha o que o Brasil tem hoje, é muito importante para a gente olhar o futuro, para a gente ser uma base de produção e de exportação no mundo que está cada vez mais instável. O Brasil, historicamente e geopoliticamente, sempre tentou transitar pelos vários lados possíveis, né? A gente nunca foi um país de se juntar a ferro e fogo para um lado só. Então, tem uma tendência também de a diplomacia brasileira ter um bom trânsito mundo afora e trazer também benefícios por conta disso, né? A gente é visto como um país que gosta de negociar, gosta da questão multilateral
e isso, olhando o horizonte, é benéfico. Significa que o Brasil tende a ter, desse ponto de vista, estabilidade. Não significa que está tudo resolvido. A gente tem questões domésticas muito graves, especialmente a questão fiscal. Mas é como se o mundo estivesse passando por tantos problemas que os nossos, de repente, ficassem relativizados. Né? A gente continua tendo vários problemas, mas é que como se o mundo tivesse baixado um pouco de grau. Né? Em vez da gente ter subido e melhorado, o mundo piorou um pouco. Então a gente está parecido com o resto do mundo. Não porque a gente melhorou, mas porque o mundo está mais tenso, está mais difícil. Então, nesse sentido, olhando dessa ótica relativa, a gente tem potencial para ser explorado nas commodities, na energia renovável e se a gente conseguir fazer essa estabilização macroeconômica mais definitiva a partir de 2027, né, no próximo governo, a gente tem um caminho bastante positivo aí pela frente. Certo. E, na tua opinião, Sérgio, o Brasil tem assumido de fato o protagonismo na segurança alimentar mundial? De certa forma, sim. Quando a gente fala segurança alimentar como um país que tem a capacidade de fornecer produtos agropecuários, certamente a gente tem. Olhando no sentido amplo da segurança alimentar, de você pensar em países que têm dificuldade de acesso a alimentos, especialmente países mais pobres, essa questão talvez a gente tenha um caminho ainda a explorar no futuro, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está olhando no cenário mais global, do ponto de vista dos principais países do mundo, não terem dificuldade de ter esse fornecimento de alimentos acontecendo, né? Então, acho que tem duas óticas da segurança alimentar aqui. Tem uma segurança alimentar global, que é essa, de certa forma, a gente tem uma capacidade produtiva muito grande para fornecer alimentos para o mundo como um todo, e tem essa questão de ajuda humanitária, de uma segurança alimentar de países mais pobres, que precisa envolver um multilateralismo maior de outros organismos, que talvez isso ainda não está completamente bem encaminhado, né? Tem muito país, especialmente Sudeste Asiático, ainda alguns na África, que passam processos de conflitos sociais, conflitos civis muito grandes e acaba afetando a população dessas localidades com muita intensidade, com ondas de fome, né, e de alta insegurança alimentar, que nesse caso o Brasil não tem tido um papel de fato relevante. E, atualmente, a pauta ESG tem sido um grande diferencial competitivo para o mercado global. Então, Sérgio, você acredita que, por conta dessa preocupação com a sustentabilidade, preservação do meio ambiente, o produtor brasileiro ele está mais atento a questões como rastreabilidade, preservação e crédito de carbono? Certamente, essa pauta veio para ficar, né? O ISD teve aí um momento mais difícil nos últimos 2 anos por conta do Trump, mas o Trump ele é um momento ruim da história mundial agora, mas olhando do ponto de vista histórico, tem um cenário muito positivo ainda vindo pela frente, em que entra as questões de discussão das pautas ISD, especialmente falando da questão ambiental nessa pauta, né? A gente está falando de um país como o Brasil, que essa questão ambiental tem um peso muito grande por conta da agropecuária, por conta especialmente da região amazônica que a gente tem aqui, e também por conta da gente ter uma matriz energética, uma matriz elétrica muito limpa. Então a gente tem instrumentos positivos para pensar numa empresa que quer produzir mundo afora. A gente tem uma pauta ambiental positiva e uma estrutura ambiental positiva. A gente tem uma condição social que está melhorando ano a ano, com muitas dificuldades ainda, e a governança brasileira, pensando do ponto de vista empresarial, é uma governança boa, uma governança não dá para dizer que, obviamente, totalmente comparável lá fora, mas é uma governança muito boa. Então, a gente olha desse ponto de vista da empresa, se ela for decidir fazer investimentos ou ter presença nos países por conta destas três questões, o Brasil certamente se transforma num candidato muito importante. Então, se a gente tem uma estabilidade macroeconômica no país, garantida ou assegurada, né, que dá um horizonte de investimento, essas três letrinhas do ISD a gente tem relativamente bem encaminhado, né? Um sentido positivo que a gente pode olhar para atrair as empresas aqui para o Brasil. Certo. E, olhando para o futuro, você acredita, Sérgio, que o Brasil vai continuar sendo o celeiro do mundo? E quais são os principais desafios para manter a competitividade do agro nos próximos anos? Acho que olhando um cenário de
curto e médio prazo, certamente essa é a tendência. O Brasil vai continuar sendo o grande celeiro do mundo. Tem questões que a gente vai precisar acompanhar no horizonte mais longo, que na verdade já estão acontecendo, que são as questões climáticas, né? A gente está vivendo um período muito volátil de temperatura ao longo dos últimos anos. A gente está vendo momentos de seca extremas na região sul do Brasil, por exemplo, né? 3 anos de seca profunda, depois um período forte de enchentes ano passado. Esse ano teve seca, agora período de chuvas. Enfim, a gente está com uma variação muito grande de clima e isso impacta negativamente, infelizmente, o agronegócio ao longo do tempo. Então, tem que ter um desenvolvimento de seguro rural cada vez mais na economia brasileira, toda a questão de irrigação também, que isso já está relativamente bem encaminhado, e olhar os parceiros internacionais. Quer dizer, numa mudança climática profunda que a gente vai ter no mundo no futuro, quem pode se tornar um produtor agrícola importante, né? Aí certamente são os países do norte. Tem a Rússia, tem o Canadá, que são regiões mais geladas e países grandes que eventualmente, num futuro mais distante, podem eventualmente se tornar produtores agrícolas relevantes e eventualmente competirem com o Brasil. Isso não é para agora, não é para curto e médio prazo, mas é para longo prazo. E infelizmente isso tende a acontecer por conta do efeito climático, né? Isso veio para ficar, infelizmente a temperatura vai continuar subindo, a gente não conseguiu mudar o caminho do consumo de energia fóssil ainda no planeta, e isso vai continuar fazendo as emissões de CO2 continuar acontecendo, né, de gás carbônico. A gente tem um cenário que, muito provavelmente por conta disso, a temperatura ainda ao longo das próximas décadas tem, infelizmente, uma grande chance de continuar subindo. E aí a gente tem um impacto climático na produção agrícola brasileira que a gente vai precisar entender e acompanhar cada vez mais. Tem alguns estudos que já mostram que a agricultura brasileira tem sofrido pelo aumento de temperatura. Produtividade em algumas regiões do Brasil tem sofrido por conta disso. Então tem um cenário que a gente precisa de fato acompanhar esse efeito do clima, que eu acho que olhando para frente é o mais relevante que a gente precisa acompanhar aqui no Brasil. E agora, para a gente fechar os cenários, o agro verde e amarelo, ele vai continuar sustentando o Brasil ou você acredita que ele precisa dividir essa responsabilidade com outros setores da economia nacional, Sérgio? Acho que o agro vai continuar sendo essa força que a gente tem visto. O que a gente precisa é fazer outras coisas para que os outros setores cresçam com mais intensidade, né? O crescimento do agro, na verdade, acaba ajudando o crescimento da indústria e dos serviços, especialmente nas regiões onde esses setores estão localizados. Então, pensa, por exemplo, Goiás ou Mato Grosso. O agro lá tem muita força. Esse agro muito desenvolvido nessas regiões acaba ajudando a indústria e os serviços desses estados. Então, tem aqui uma importância também do agro como um todo em ter um efeito transbordamento, que a gente chama, para os outros setores da economia. Agora, para você ajudar a indústria, por exemplo, você precisa ter um caminho de aumentar a produtividade do setor. Se abrir mais para a economia mundial é um caminho, diminuir o custo do Brasil, o custo de crédito, o custo de transporte, o custo financeiro geral, é um caminho importante. Então, a gente precisa ter o resto da economia, de certa forma, imitando um pouco as práticas históricas e de décadas que a gente viu acontecer na agropecuária, né? Então, assim, a gente não pode culpar o agro pelo que está acontecendo. A gente precisa achar caminhos para ajudar a indústria e os serviços crescerem, se desenvolverem com mais intensidade. Aí você consegue ter um crescimento mais harmonioso, que de fato a gente não está vendo isso acontecer nos últimos anos. De 2015, 2016 para cá, especialmente, depois da recessão que a gente teve ali no período Dilma, a agricultura se descolou do resto da economia. Ela está crescendo com mais intensidade e a indústria e os serviços não está conseguindo acompanhar. Então, a gente precisa fazer ajustes nesses setores para a gente conseguir reequilibrar a economia brasileira em algum momento no futuro. Muito bem. E com isso, a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer a participação do Sérgio Vale, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.